Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas de como é que você pode fazer a GRRF do MEI. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu resolvi aqui fazer um vídeo com algumas dicas de como é que você pode fazer a GRRF do MEI. Eu tenho recebido muita dúvida sobre isso, tanto aqui no canal do YouTube, como também pelo Instagram, pelo nosso grupo de comunidade, porque o MEI, como vocês sabem, agora ele recolhe o FGTS mensal no DAI, lá pelo E-Social. Porém, quando tem desligamento que dá motivo de saque de FGTS ou tem cálculo da multa rescisória, ainda é obrigatório fazer a GRRF. Como tem muita gente que está usando o portal simplificado para fazer a folha do MEI e gerar a guia do DAI, quando chega na época da rescisão, sempre fica aquela dúvida de como fazer o preenchimento da GRRF e tem muita gente que faz aquela online, que é lá no Conectividade, que inclusive eu não recomendo fazer, tá? Esse vídeo aqui eu vou compartilhar algumas dicas de preenchimento do aplicativo da GRRF. Você vai ver que não é muito diferente das outras empresas, o procedimento é igual, mas a gente vai pontuar aqui cada um deles, tá bom? Então antes de a gente começar aqui o nosso tutorial, eu queria pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal. A sua inscrição apoia a geração de conteúdo, tem muita gente que assiste nossos tutoriais e não se inscreve no canal. Então se inscreve aí para dar aquela força, só clicar aí no botão de se inscrever e já deixa o seu like. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente já começar. Eu já tô aqui com o aplicativo da GRRF aberto, deixa eu abrir aqui ele para vocês. Como eu falei, eu sempre gosto de recomendar que você faça a GRRF pelo aplicativo. A gente tem vários tutoriais aqui no canal ensinando você a fazer ela. Tem 3 cadastros aqui que você vai precisar fazer caso você esteja fazendo manual. E tem outras informações aqui que eu preciso passar para vocês também, tá bom? Primeiro eu preciso ter aqui o termo de rescisão para saber quais informações que eu vou pegar ali. As informações da rescisão, como data de admissão, data de desligamento, se teve ou não teve aviso pré-indenizado, o motivo de desligamento. Nesse caso aqui foi uma despedida sem justa causa pelo empregador, então eu tenho aqui as verbas que vão transitar na rescisão. Lembrando que as férias aqui na rescisão elas são indenizadas, então você pode ignorar tudo que está relacionado às férias. O que importa aqui para a gente é o saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º salário e 13º salário sobre o aviso prévio indenizado. São as verbas que eu vou precisar identificar aqui, porque elas que vão ser informadas na GRRF. Pode ter outras verbas também, como salubridade, horas extras, DSR, elas também são informadas ali, porque elas têm base para o FGTS, tá bom? Olha só, outro ponto importante também que você precisa é consultar o saldo da conta do trabalhador do FGTS. E tem um ponto que eu quero enfatizar, porque se a admissão ocorreu depois que a empresa já estava utilizando o modo simplificado do MEI e também depois que a guia foi unificada, e caso o empregado naquela época não tinha PIS, já é primeiro emprego, você, para consultar o saldo do FGTS, você vai precisar ter o número do PIS dele. Para isso você vai fazer aquele cadastro, que inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um dos pontos importantes aqui também para você fazer a elaboração da GRRF é ter o saldo da conta dele do FGTS. E para isso você vai ter que acessar o Conectividade V2, menu empregador e fazer a consulta do status do FGTS dele. Pode solicitar um extrato para fins decisórios ou pode fazer aquela consulta rápida, também só verifica se todos os depósitos estão ali, tá? Outro ponto importante é que depois da unificação também da guia, se criou uma nova base, que foi a base lá do Piauí. Então você tem que verificar essa situação também, caso tenha mais de uma base. Eu fiz aqui recente uma consulta, eu quero aqui compartilhar com vocês rapidamente. Vamos lá, então você vai acessar o Conectividade V2, tá? Essa aqui é uma captura que eu fiz de um cliente que eu atendi, que inclusive é MEI. Menu empregador, aí você vai, seguir aquele passo a passo, assinar com certificado digital, pronto. Você vai ali procurar status do trabalhador, tá bom? Você pode também solicitar status para fins decisórios. Tem tutorial aqui no canal ensinando você a tirar esse status, mas você vai ali, procura por status do trabalhador, solicitar status do trabalhador, seleciona a base da conta, tá? Deixa eu logo preencher aqui o número do PIS. Seleciona a base da conta, não vai esquecer, normalmente é Piauí, e ali você já tem o saldo para fins decisórios aqui nesse campo que você vai precisar para lançar. Lembrando, verifica se o empregado for um pouco mais antigo, verifica se tem outra base de conta para você fazer esse tipo de consulta. Se tiver mais de uma base de conta, você soma o saldo para fins decisórios para fazer o lançamento lá na GRRF. Aqui então na GRRF, deixa eu minimizar aqui essa rescisão, eu vou dar as orientações então do preenchimento dela. Vamos lá, vamos na aba de cadastro, tá? Aqui na aba de cadastro eu tenho os dados do responsável. Quem é o responsável? É aquele que vai fazer a transmissão da declaração. Aqui pode ser a própria empresa ou, por exemplo, se você estiver fazendo o envio com certificado da contabilidade, é aqui que vai os dados da contabilidade. Então, CNPJ,
razão social, contato na empresa, nome, telefone e e-mail. E o endereço também é o que você vai preencher aqui, são os dados do responsável. Fazendo esse preenchimento, você vai para o segundo preenchimento, que é o cadastro da empresa. Então, se você estiver fazendo isso aqui todo manual, se você não tem GRRF ainda, você tem que ir lá no site da Caixa, baixar ela, instalar lá no computador. Segue o passo a passo ali, é super simples, tá? Você encontra também o download do arquivo de instalação lá no nosso site, dpconectado.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá na aba de download. Você baixa o aplicativo, instala e faz todo o cadastro aqui. Então, o primeiro aqui é o responsável. Você vai colocar os dados do responsável pela transmissão, que pode ser o da própria empresa. Isso aqui vai estar sempre vinculado ao certificado que você vai estar usando para fazer a transmissão. Depois eu tenho os dados da empresa. Caso você esteja fazendo um cadastro, você pode vir aqui e colocar nova empresa, ele vai abrir e aí você faz o preenchimento aqui da nova empresa, tá bom? O que não é o caso porque a nossa já está cadastrada ali, mas se fosse, você ia colocar a inscrição, o endereço, o KENAI da empresa, aí você tem que saber o KENAI da empresa, tá? Lá pelo cartão do CNPJ, o FPAS e também aqui em simples você coloca o código 2, que é optante, tá bom? E aí você salva. No caso aqui já está tudo preenchido porque eu já tenho um exemplo pronto aqui para a gente fazer o teste. Aí então vem a parte do empregado. Então se eu tivesse que incluir um empregado, aqui na empresa tem aqui ó, novo trabalhador. Então eu ia clicar aqui, ele ia habilitar o cadastro para você fazer o preenchimento. Quais informações que você vai preencher aqui? E aqui você precisa ter essas informações. Número do PIS, CPF, categoria dele, tá? É importante, normalmente é empregado aqui. O nome, sexo, grau de instrução, CBO, número da CTPS, que pode também ser o número do CPF, naquela regra onde o número é os 7 primeiros dígitos e a série é os 4 últimos. Data de nascimento, data de admissão, data da opção é a mesma data de admissão. Então, se você fosse colocar aqui janeiro de 2022, ele já ia preencher automaticamente. Data da movimentação seria a data do desligamento, tá bom? E o código aqui seria o código de desligamento para você colocar. Geralmente aqui, se for uma demissão sem justa causa, é o I1, tá bom? E aqui também ele já filtra só as situações que você pode informar aqui na GRRF, isso aqui é bacana também. Aviso prévio, se for trabalhado, ele vai pedir que você coloque a data de início desse aviso prévio trabalhado, tá? Aqui é a data de início, não a data de comunicação, tá bom? Se for indenizado, ele já automaticamente bloqueia. Aqui, as horas trabalhadas semanais você lança, o código de saque, tá? Normalmente aqui, ó, você pode olhar pelo tipo de desligamento. Normalmente, quando é o desligamento da empresa é o 01. E aqui, se tiver telefone, você informa aqui. Aqui não é o caso, não tem telefone, tá bom? Dados financeiros, aqui que o pessoal trava, tá? Eu acredito que aqui que vai ficar o nosso ponto de atenção. Quais campos que eu vou prestar atenção aqui para preencher? É o mês da rescisão. Então, o mês da rescisão vai envolver todas as verbas que normalmente transitariam no contra-cheque ali, saldo de salário, horas extras da SR, tá? Todas as verbas que têm base para FGTS, mais o 13º salário proporcional, tá bom? E o outro campo que você vai preencher quando tiver aviso prévio indenizado é o campo de aviso prévio indenizado. E aqui vai o valor do aviso prévio indenizado mais o 13º sobre o aviso prévio indenizado. É ele que vai nesse campo. E o outro campo importante também é o campo aqui, ó, de valor base para fins decisórios. É o saldo da conta do trabalhador lá do FGTS, que você vai colocar aqui, você vai fazer consulta daquele extrato, como eu já mostrei, verificar a base do FGTS para fins decisórios e vai fazer o lançamento aqui. Feitas essas informações, você pode salvar. Se aqui, pessoal, tivesse sido um aviso prévio trabalhado, ele já ia bloquear automaticamente o campo do aviso prévio. Então, você só lançaria o mês da rescisão. Eu acredito que nos casos que eu estou acompanhando aqui, a principal dúvida é aqui na ficha financeira, nos dados financeiros, que aí o pessoal não sabe como preencher o mês da rescisão e o aviso prévio indenizado. Então, via de regra, lá na rescisão, férias, você já tira da equação, porque férias é indenizada, não tem base para FGTS. Aí você pega as rubricas que tem base para FGTS, aviso prévio indenizado, mais o 13º salário sobre aviso prévio indenizado, você lança no campo de aviso prévio indenizado, e as demais verbas ali, saldo salário 13º, você vai lançar no mês da rescisão. Feito isso, você pode salvar. Então aqui, nesse caso que eu vou cancelar, que já tem um exemplo aqui, ó, que eu preenchi. Então tem os dados aqui do trabalhador. Eu coloquei aqui a data de movimentação, que foi a data do desligamento dia 8/9/2023. Aqui é uma despedida pela empresa, pelo empregador, e é aviso prévio indenizado, tá bom? Então aqui já está tudo preenchido as informações para a gente poder fazer esse teste. E aqui na ficha financeira eu tenho já os valores ali que eu lancei,
tá? São dados fictícios só para fins didáticos aqui pra gente, tá bom? Então eu tenho uma rescisão aqui, ó, que é justamente desse trabalhador que está lançado aqui. Então olha só, exemplificando aqui, ó, o mês da rescisão tá dando 1.232, que é exatamente o que? O saldo de salário mais o 13º salário, que é 880, tá? Então se você pegar 880 mais 352, você vai chegar no valor de 1.232, tá bom? E aqui no campo de aviso pré-indenizado, eu vou ter o aviso pré-indenizado, que está aqui, ó, 1.452, mais o 13º salário sobre o aviso pré-indenizado, que é 110, então eu tenho 1.562, que é o valor que está lançado aqui. E esse saldo aqui informado pela empresa de fins rescisórios é um saldo fictício que eu lancei, mas na hipótese você teria que ir lá consultar, tirar o extrato e verificar o saldo para lançar aqui. Pessoal, basicamente é isso. Outro ponto aqui que vai travar às vezes é a questão da movimentação aqui. Aqui eu coloquei data do recolhimento dia 8/9. Por quê? Porque tem aqui um detalhe que é a tabela do FGTS. Essa tabela é publicada mensalmente. Então, para você fazer essa declaração aqui, a tabela tem que estar atualizada. Nesse caso aqui, a última tabela que está atualizada nesse aplicativo é a tabela de 10/8 a 9/9. Por isso que eu coloquei aqui dia 8/9, tá? Porque está dentro do limite da tabela. E lembrando também que se não for dia útil, o sistema ele já reconhece, então você tem que antecipar a data, tá bom? Mas imagina aqui que se eu estivesse colocando uma outra data, eu vou colocar aqui, ó, a data do dia, sei lá, dia 15/9 de 2023. Se eu for dar um salvar aqui, o sistema já ia falar aqui, ó, que a data de recolhimento, ela tá, né, não existe na tabela de índice do FGTS. Como é que eu faço para atualizar essa tabela? É outra dúvida bastante recorrente também que eu recebo aqui, tá bom? Então você vai procurar aqui, ó, digita no Google assim, ó, caixa download, tá? Pronto, carregou aqui, dá um Ctrl F, digita aí GRRF, ele vai te levar lá, ó, FGTS, guia de recolhimento de rescisório. Você clica aqui e aí você vai encontrar a tabela para baixar, tá? No caso aqui eu vou precisar dessa tabela 9 aqui, deixa eu baixar ela. Pronto, ela baixou ali no meu download. Agora, pessoal, tem uma dica aqui, tá? Então deixa eu abrir uma pasta aqui que eu gosto de abrir ela numa pasta. Deixa eu criar uma pasta aqui. Vou pegar e vou copiar esse arquivo para cá, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá, deixa ele carregar. Eu vou extrair esse arquivo, tá? Extrair aqui. E depois eu vou de novo nessa opção, extrair aqui. Tem que extrair 2 vezes. Aí eu vou ter acesso aos índices. Ó, agora sim, agora eu tenho acesso ao índice. Então eu vou lá na minha GRRF, deixa eu cancelar aqui. Vou em ferramentas, cargas, índices do FGTS. Tá lá em download, né? Índices do FGTS, abrir. Pronto, ele já finalizou aqui, ó, importação. Aí agora eu consigo fazer o que eu estava querendo. Vou botar aqui dia 15, agora vou ver se dia 15 é. Nem sei se é um dia útil. Vou botar aqui dia 14 e vou salvar. Pronto, ó, ele já permitiu ali. Então, eu posso fazer o recolhimento, tá? Aqui eu vou o quê? Marcar a participação, eu posso simular. E aí eu já consigo visualizar ali a minha guia, os detalhes da minha guia, tá bom? Aqui eu estou recolhendo no prazo, o limite aqui era até o dia 18/9 para fazer o recolhimento dessa guia. Se eu for fazer o recolhimento em atraso, como os índices já estão atualizados, deixa eu botar aqui uma nova abertura. Vou botar aqui, deixa eu botar uma data posterior à data limite, vou botar aqui dia 20. Você vai ver que o próprio sistema, ele já calcula, né, os encargos em atraso. Então deixa eu simular aqui. Detalhes, aí ele já está calculando aqui, ó, os encargos do recolhimento em atraso, tá bom? E aqui ele calcula o FGTS do mês da rescisão, ele calcula o FGTS do aviso e ele calcula aqui o FGTS da multa rescisória ali, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Essas são as dicas. E aí o processo é você fazer o fechamento. Quando você fazer o fechamento aqui, é importante você salvar esse arquivo de transmissão sempre na área de trabalho, tá? Facilita muito na hora de fazer o envio, ele tá aqui. E aí o passo a passo é só você acessar o Conectividade e fazer o envio. Já tem vídeo aqui ensinando você a fazer isso, eu vou deixar ele aqui na descrição também. Um último detalhe para a gente finalizar. Lá no portal da Social você encontra um manual do MEI Web e lá diz quais são as situações que você vai precisar fazer a GRRF. Ó. Ele vai dizer bem aqui, ó, havendo rescisão no contrato de trabalho pelos motivos 2, 3, 5, 6, 14, 17, 27 e 33, o empregador está obrigado a efetuar o depósito do FGTS
no prazo de pagamento das verbas rescisórias, e o recolhimento dessas verbas, né, devem ser feitas ali, ó, pela GRRF. Então, o recolhimento do FGTS sobre as verbas de desligamento, bem como o pagamento da multa rescisória, devem ser realizados na guia GRRF, disponível no site da Caixa, no Conectividade Social. E aqui mesmo, nesse manual, ele diz quais são aqui cada motivo desse, né? Tem ali explicando cada motivo de desligamento. Nos demais casos é recolhido lá no DAI mensal, tá bom? Lembrando também que no mês do desligamento, além de você fazer GRRF, tem o INSS a recolher, e aí você vai lá ter que acessar o módulo web simplificado e geral DAI só com INSS e imposto de renda se tiver também, tá? Para fazer o recolhimento, tá bom? Pessoal, ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas espero que tenha ajudado quem está com dúvida aí na hora de fazer a GRRF do MEI. Lembrando também que falta pouco, né? Logo vem o FGTS Digital e você que é MEI vai poder calcular essa multa diretamente no portal do FGTS Digital. Aí vai ficar mais tranquilo. Pessoal, espero mais uma vez que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o like, que a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.